Cuidar da saúde, principalmente durante a pandemia, é algo que tem chamado a atenção de muita gente. Por isso, a Igreja Adventista na região central do Rio de Janeiro realizou uma feira Vida e Saúde num dos cartões postais da cidade. Vem ver! Aqui no Maracanã, que é um dos maiores estádios da América Latina, muitos atletas se preparam de forma física e mental para participarem de competições e alcançarem destaque na sua vida profissional. Por isso, a Igreja Adventista resolveu fazer neste local a Feira Vida e Saúde, para mostrar que pessoas podem ter a mesma qualidade de vida dos atletas seguindo esses 8 remédios naturais. Muita gente aproveita o final de semana para dar aquele passeio e curtir o dia lindo de sol pelo Rio. Por isso, um evento de saúde no Maracanã é um convite para mudar o estilo de vida de forma completa. Começamos em julho, fazendo uma caminhada, Mexa-se pela Vida, motivando as pessoas no momento dessa pandemia. E também foi um momento que a gente tomou a decisão de fazer uma feira de saúde aqui para também mostrar que tem 8 remédios naturais que vai ajudar muito o nosso viver saudável, ter uma qualidade de vida melhor. Além das tendas montadas para apresentar os 8 remédios naturais, livros e copos de água foram distribuídos gratuitamente e os primeiros 250 participantes puderam fazer o teste de glicose com a equipe de saúde da Cruz Vermelha. A ideia de juntar saúde, nutrição e atividade física e falar mais sobre isso, para que as pessoas tenham uma vida mais saudável e equilibrada, eu acho super importante. Achei o máximo isso aqui. Muito bom. Muito legal, parabéns pela iniciativa e pela ideia. Tatiane descobriu o câncer de mama em 2016 e desde então tem feito mudanças no seu estilo de vida. Eu comecei a fazer uso de algumas coisas que eu não fazia antes, por exemplo, tomar banho de sol, beber 2 litros de água por dia e fazer exercício físico, que eram as 3 coisas que eu estava deixando a desejar. Eu vejo como é importante as pessoas estarem aqui, ouvirem, se atentarem ao que está sendo feito aqui, porque é um trabalho de conscientização que as pessoas têm para que ela possa ter boa saúde. Diante da pandemia, um cenário tão incerto para todos, uma verdade é inquestionável. Para evitar problemas de saúde e não fazer visitas constantes ao hospital, a mudança no estilo de vida pode ser a solução. O estilo de vida hoje vai impactar em como eu vou envelhecer, se eu vou conseguir envelhecer, em como eu vou envelhecer, que qualidade de vida eu terei, não só lá na frente do envelhecimento, mas também hoje, no dia de hoje, então na prevenção de doenças. E existem milhares e milhares e milhares de estudos científicos que comprovam isso, Existem muitos, inclusive, que falam do 8º remédio, que a gente fala muito, que é a confiança em Deus. Saúde, confiança em Deus é o que mais a gente precisa hoje em dia, não é mesmo? Parabéns a todos os envolvidos nesta ação especial, que sirva de exemplo para todos nós. E essa foi só a primeira boa notícia de hoje, viu? Veja o que mais preparamos para você. Jovens se mobilizam e colocam a mão na massa para realizar o sonho de uma adolescente em ter uma casa no Maranhão. Em Sorocaba, no interior paulista, cerca de 5.700 voluntários proporcionaram bem-estar e mensagens de fé e esperança à população local. Em parceria com o ONG, alunos da Educação Adventista de Curitiba, no Paraná, recolhem tampinhas de plástico para ajudar a salvar animais. No Rio de Janeiro, jovens promoveram um evento no formato drive-in de celebração e solidariedade. Foi o Rio Empower. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Estamos de volta e vamos a mais um episódio do quadro Maranata Agora. Hoje vamos conhecer a história de uma igreja adventista hispana nos Estados Unidos. Vamos ver juntos?
Utuá, Tennessee. Este subúrbio em Chattanooga passou recentemente por um grande crescimento industrial na região. Situado no cinturão bíblico, ele é também uma comunidade de igrejas. A história da Igreja Hispânica Adventista do Sétimo Dia de Utuá começou 10 anos atrás. O grupo cresceu da Igreja Hispânica Adventista de Collegedale, uma congregação que se dividiu quando atingiram lotação máxima. Na década seguinte, o novo grupo continuou crescendo e migrando para vários imóveis alugados, uma situação que não era nada ideal. Nossa congregação se reunia na Igreja Metodista de Uruá e nós nos encontrávamos por lá por 7 ou 8 anos. E era uma grande experiência. E foi também um grande marco, no sentido de que nós tivemos a convicção de que não poderíamos ficar pagando aluguel para sempre. Precisávamos do nosso próprio prédio se nós quiséssemos ter reuniões evangélicas, EBFs e sociais e todos esses programas de divulgação da comunidade. E isso nos ajudou a perceber que precisávamos do nosso próprio lugar para realmente viver o que Deus nos convocou para fazer na comunidade e para a salvação de tantas outras pessoas. Quando Juan se tornou o pastor da congregação em 2018, o grupo expressou sua urgência em construir uma igreja. Uma das primeiras coisas que me perguntaram quando fui entrevistado pela Igreja Hispânica de Uruá, pela direção da igreja, quando estavam me considerando para pastor, foi a confiança e as qualificações, pode-se dizer, para construir uma igreja, porque essa é uma área muito saturada por igrejas, não só adventistas, mas no cinturão da Bíblia. Nós temos tantas denominações cristãs e encontrar uma igreja nesta área, uma igreja física, não é fácil. E isso foi prioridade nessa pastoral, para o posto de trabalho. E então, eu realmente não tinha experiência em construir uma igreja. E era o que esperavam de mim. Mas eu disse que estava disposto a aprender, disposto a tentar e fazer a vontade de Deus para tornar isso realidade. Juan começou a pesquisar opções de construções. O grupo havia comprado um terreno de 3 acres com uma casa na propriedade. Seu plano inicial era transformar a casa em uma igreja, mas remodelar o prédio existente se mostrou muito caro. Até que eles demoliram o prédio e buscaram opções para novas construções. Tudo parecia estar fora do alcance. Então eles ficaram sabendo que a Maranata teria um evento em Chattanooga, Tennessee. Um dos membros da igreja me cutucou e disse: pastor, e se pedirmos para a Maranata construir uma igreja? A minha primeira reação foi: só fazem isso no exterior, em países de terceiro mundo. Não é uma opção viável. Mas eu disse: ok, vamos lá. Por que não? Vai que dá certo. Então nós fomos para o evento da Maranata em Chattanooga. E para minha surpresa e para minha alegria, eu descobri que a Maranata sim constrói igrejas aqui nos Estados Unidos. Por décadas, a Maranata construiu igrejas por toda a América do Norte. Os voluntários vão aos locais, doando seu esforço para subir rapidamente as estruturas do zero. Mas com os anos, uma necessidade adicional surgiu. Havia muitas congregações, como as de Juan, que precisavam de um lugar para adoração, mas não sabiam por onde começar quando a questão era a construção, e não tinham recursos para contratar especialistas. Infelizmente, nós vimos muitos e muitos exemplos onde as congregações decidiram que queriam construir uma igreja, mas eles não possuem a experiência com desenvolvimento e construção, o que iria permitir que eles tenham um projeto de sucesso. São tantos detalhes para lidar que, muitas vezes, isso atrapalha o projeto. Essa é a realidade que motivou a Maranata a ter a ideia de padronizar as igrejas aqui na América do Norte. Em 2012, a Maranata desenvolveu um plano para uma igreja simples e barata, feita especificamente para pequenas congregações. Esse plano faz com que as congregações economizem dinheiro que gastariam com taxas de arquitetos. A Maranata também oferece consultoria em construção e coordenação de projetos voluntários para eliminar o custo da mão de obra. Depois de se reunir com a equipe da Maranata e descobrir mais do que ela poderia oferecer, Juan visitou o site da Maranata e preencheu o formulário do projeto.
Ele logo se viu conectado a uma rede de recursos para ajudá-lo a passar por todo o processo de construção. Eu não tinha experiência em construir igrejas. Não conhecia o processo do início ao fim. E a Maranata conseguiu me explicar que não só... ela me explicou que não só a construção estrutural, o aspecto dessa construção, mas também o aspecto espiritual. Eu entendi muito melhor todo o propósito do sacerdócio. Fiz essas conexões e eu senti como se eu tivesse sido adotado por essa família. Foi o que eu cheguei à conclusão de que todo esse processo tem sido. E alguém te mostrou como nós vamos implementar isso? Não. O membro do conselho da Maranata, Roger Hatch, é um empreiteiro e já supervisionou dezenas de projetos da Maranata na América do Norte e ao redor do mundo. Ele desenvolveu afinidade por congregações como essa aqui em Ottawa. Ele assinou como responsável pela construção e para supervisionar o projeto do início ao fim. O objetivo dele é compartilhar seu conhecimento e ajudá-los a atingir seus objetivos da maneira mais econômica. Certamente tem um lado financeiro envolvido que ajuda tremendamente com o orçamento. Dependendo do que fizemos, pode variar entre 50 e 60 mil para mais de 100 mil dólares. Nos 2 anos seguintes, a igreja trabalhou para tirar o plano do papel. Complicações de financiamento e no projeto causaram atrasos severos, mas em agosto de 2020, eles deram início à igreja. 2 meses depois, a obra estava cheia de voluntários, ansiosos para ajudar o sonho da congregação do Ottawa a virar realidade. Eu me sinto abençoado em ter voluntários de todos os cantos do país. Sabe, quando os primeiros voluntários da Maranata, quando eles chegaram, foi que eu comecei a me dar conta. Eu comecei a processar tudo. E eu me senti tão amado quando me perguntaram como se sente, pastor. E eu disse, eu sinto como se fôssemos uma família. E a resposta deles foi, exatamente, pastor. Somos uma família em Cristo e estamos aqui para ajudá-lo. Isso derreteu meu coração e eu percebi que todas as conversas que tivemos antes iriam se tornar uma realidade. Essa missão pode não ter requerido um passaporte ou longas horas em um avião, mas os voluntários reconheceram a grande necessidade que existia mesmo perto de casa. Mesmo aqui no Cinturão Bíblico, com tantas igrejas, ainda existem pessoas que não vão para a igreja. E eu acho que é incrível fazermos parte disso construindo um santuário para Deus. E eu adorei tudo. Para mim não importa em qual país você está ou quantos quilômetros você viajou, é que a questão é se você está ou não servindo pelas razões corretas. Esse é realmente o nosso foco, tentar servir com humildade, fazer o trabalho de Jesus enquanto estamos aqui. Eu adoro fazer isso porque A, eu gosto de construir coisas, e B, o nosso trabalho é mesmo apreciado. Nesse último sábado eu estava aqui e me encontrei com alguns membros da igreja e ver a alegria deles, ouvir a gratidão, foi tão acolhedor de verdade e fez toda a nossa dor e cansaço valerem a pena. Melinda Duller é uma voluntária relativamente nova, sendo esse apenas seu segundo projeto. Ela orava por oportunidades para servir Deus e botar a mão na massa, quando uma amiga a apresentou a Maranata. Eu soube que era uma organização cristã que é bem o que eu sigo e que tinha a ver com construções e eu realmente queria aprender. Queria aprender sobre encanamento, queria aprender sobre eletricidade, quero fazer novos amigos e quero fazer parte de levar adiante o gospel e todos esses movimentos. Para a Melinda, os projetos da Maranata não só melhoram sua habilidade de construção, mas também seu mundo. Trabalhar na Maranata fez, expandir o meu horizonte imensamente. Eu sinto que faço parte de uma família. Eu adoro a minha comunidade, adoro a minha igreja, e ambas são pequenas, mas agora o meu mundo está se expandindo. Fiz muitos novos amigos e eu adoro o fato de orarmos pela manhã e orarmos à noite, e as pessoas falarem de Cristo o dia todo. E eu precisava disso na minha vida e
é uma bênção para mim, mas eu também tento ser uma bênção para os outros e poder ajudar e poder também ter um significado na minha vida. Isso é importante para mim. Os relacionamentos formados nos projetos da Maranata são o que trazem os voluntários de volta ano após ano. Eu me sinto muito conectada a vir nas viagens da Maranata, porque eu me sinto parte de uma família afinal. O pessoal da Maranata com quem eu trabalho, eu fico ansiosa por vê-los novamente e trabalhar com eles, para adorar com eles, louvar com eles, orar com eles, todos juntos e servir a Deus juntos. Eu devo estar recebendo mais espiritualmente do que eu estou dando fisicamente aqui, então só de estar conectada e ver esse progresso do trabalho de Deus aqui. E essas famílias que esses voluntários criaram é uma que eles pretendem aumentar. Venha e se junte a nós. É um esforço em família. Você fica muito próximo das pessoas com quem trabalha. É imensamente gratificante. Vá ao site da Maranata, encontre um projeto, se inscreva nele. Você não precisa ser um construtor. Temos pessoas aqui que não sabem quase nada a respeito de construção. Ei, te mostramos como fazer. Temos ferramentas, não precisa trazer as suas ferramentas. Venha, traga seu coração, traga sua energia. Apenas venha. Durante o curso de 2 semanas, voluntários deram duro para dar vida a esta construção. Para eles, os esforços vão além de balançar martelos ou usar serras. E o resultado é mais do que uma estrutura qualquer. É um local sagrado, onde as pessoas podem aprender sobre Deus. Essa igreja que você vê atrás de nós, eu acho isso impossível. Fiquei impressionado vendo essa igreja sendo construída. Não acho possível 40 humanos fazerem isso em 1 semana e meia. Mas o Espírito Santo consegue, ele está trabalhando por meio dessas pessoas e eu estou feliz de fazer parte disso. Eu devo dizer que só de adentrar o nosso projeto aqui, com as treliças subindo e o teto sendo construído, foi impressionante, uma experiência inspiradora, apesar de dentro não estar pronto ainda. Mas eu antecipo, sim, que eles vão ter essa mesma surpresa e reverência e aquela sensação de chegar em casa quando vierem para essa igreja. Será interessante vir visitar essa área novamente, dirigir pela igreja e ver os paroquianos entrando e saindo e, sabe, você poder dizer: ei, eu fiz parte disso. Então é emocionante e eu quero fazer isso de novo. Vou me inscrever em mais projetos. O processo de construir uma igreja foi educacional para o pastor Juan. Mas além de aprender sobre a construção da igreja, ele também aprendeu mais sobre confiar em Deus. Este processo me ensinou demais sobre a fé. No sentido que havia muitos dias que eu estava sem fé, questionando se este projeto um dia iria se tornar realidade. Isso me ensinou a confiar em Deus neste processo, mas também confiar nas pessoas. Confiar em pastores que têm experiência, principalmente neste exemplo da Maranata, que é tão rica na experiência de construção e de ajudar as pessoas pelo mundo. E eu jamais imaginei que eu me tornaria, enquanto igreja, um beneficiário por eles. Vamos agora ao último episódio da série Pontes para o Futuro. Hoje vamos conhecer a história da professora de arquitetura, Mayara Christie. A educação é libertadora, transformadora e é uma das principais ferramentas a garantir o desenvolvimento social, sobretudo numa sociedade tão desigual como a brasileira. E é pela reinvenção que ela segue adiante, resistindo. Quando vemos educadores lutando pela continuidade do acesso ao estudo, como também da qualidade em seu oferecimento, vemos neles mais do que professores. São verdadeiras pontes para o futuro. Quando começou a quarentena, eu confesso que na época eu estava dando aula e não foi a minha preocupação maior, porque tinham outras questões na frente que me preocuparam mais.
eu auxilio a coordenadora Jussara. Então, análise de equivalência, matrícula de aluno, todas as tarefas que estão relacionadas a TCC, a semana de arquitetura, então tudo que existe lá dentro, eventos, eu ajudo a organizar. Então, meu trabalho não é só dar aula, só que tinha alguns trabalhos burocráticos para a gente se adaptar a essa realidade foi um pouco complicado. Principalmente, não dentro de sala de aula, eu acho que foi mais no trabalho burocrático da coordenação. Então, atendimento ao aluno, isso se tornou mais complicado. E depois a gente teve que se adaptar, criar estratégias para resolver esses problemas. Eu estava planejando a disciplina, né, fazendo tudo no plano de ensino, planejando todas as atividades, todo o conteúdo que ia ter. E aí eu estava conversando com uma professora do curso, a professora Jéssica, e eu estava falando eu comecei a falar com ela que eu tinha essa vontade de fazer algo que fosse aplicado na realidade, que servisse as pessoas, que eu não queria que fosse um trabalho que fosse somente um trabalho, mas que tivesse uma utilidade real. E aí ela me falou sobre essa ONG, porque quem participa ainda dessa ONG são 2 ex-alunas de arquitetura do NASP, e ela fica em Cosmópolis e atende pessoas principalmente do município de Cosmópolis. A parceria surgiu logo quando eu me formei no NASP em 2018. Mantive contato com alguns dos professores e dentre eles foi a professora Jéssica Polito. Ela apresentou o projeto para a professora Maiara e a professora Maiara, então, ela definiu, ao invés de só fazer uma palestra para os alunos, com que a gente integrasse essa prática da melhoração para dentro da sala de aula. E surgiu a ideia de fazer os móveis, então, que esses móveis pudessem ser doados depois para a ONG. O projeto Melhoração, ele é um projeto, uma ideia de requalificar moradias para pessoas que estão em situação insalubre. E aí a gente transforma ao longo de 3 dias, então é uma sexta, um sábado e um domingo, a casa da pessoa. Quando iniciou o projeto, é que estava tendo as aulas normais e que a gente viria retirar todos os equipamentos aqui no NASP mesmo, os mobiliários aqui no NASP. E devido à pandemia, isso acabou mudando um pouquinho. Então a gente acabou fazendo núcleos. Então acabou que toda essa logística foi feita, embora afetada pela pandemia, da melhor maneira possível. E para mim foi muito gratificante quando, assim como o corpo do NASP acabou acolhendo o projeto, a professora também acolheu e resolveu realmente fazer com que outros alunos pudessem vivenciar a mesma experiência que eu já tinha vivenciado como aluna. E aí, quando começou a pandemia, eu me questionei até se eu ia realmente fazer esse trabalho com eles. Porque eu pensei, como que eu vou fazer isso? Porque a minha ideia era que essa disciplina fosse um ateliê. Eles iam desenvolver esse trabalho dentro da sala de aula e não fora. Aí eu entrei em contato com a ONG novamente, falei quais eram as condições e eu decidi que eu ia fazer. Só que eu falei com as meninas assim, olha, vocês vão ter que entrar no Zoom e falar sobre a ONG de vocês no Zoom. E aí os alunos vão ter que fazer esse trabalho em casa e eu não sei como é que vai ser. Toda aula eles trazem os materiais, as ideias, e aí eu tirava um pouquinho do final da aula para fazer isso, e aí eu vou ver como vai ser. E aí quando eu fui dizer para os alunos qual ia ser o trabalho, porque eles não sabiam qual ia ser o trabalho, eu falei com muito medo, eu falei morrendo de medo, eu falei, eles vão me xingar, porque como é que eles vão fazer isso em casa, sozinhos, sem o meu auxílio, que ia ser na sala de aula, mas eu vou falar. E eu me surpreendi que eles receberam muito bem, principalmente quando as meninas foram falar sobre o trabalho da melhoração na sala. Porque eles entenderam qual era a importância daquilo, e eu acho que foi a primeira vez que eu vi os alunos amarem um trabalho de verdade. Não existe jogar fora. Tudo aquilo que você descarta vai parar em algum outro lugar do planeta. E que tal você pegar essas coisas que parece que não tem mais utilidade e tentar transformar em algo novo? Eles queriam fazer aquele trabalho, porque eles sabiam que não era um trabalho da faculdade, que era algo que ia ajudar alguém. Então, para eles, eu acho que começou a não importar tanto a nota, ou o valor, ou o peso que aquele ia ter, mas a utilidade real do trabalho. E eles começaram a fazer. Então, todas as aulas eles traziam as ideias pelo Zoom, diziam que eram, né, durante as aulas. Alguns ficavam perdidos, não sabiam o que queriam fazer, então eles se ajudavam. Às vezes o aluno dizia, mas eu quero fazer isso, mas eu não sei com que material eu faço, eu não sei o que eu faço. Aí vinham outros alunos no meio oferecendo ajuda. Eles ficaram muito empolgados, começaram a perguntar várias coisas durante a fala das meninas sobre a ONG. Aí disseram que queriam participar da ONG, queriam se envolver no trabalho da ONG.
E isso eu acho que foi o que motivou mais. Então, em nenhum momento eu vi os alunos reclamarem desse trabalho. E no último dia de aula, os alunos começaram a falar o que eles tinham entendido disso, que muitas vezes dentro de arquitetura, sustentabilidade é vista como somente uma questão ambiental, tem um foco na dimensão ambiental muito grande, e nessa disciplina eles conseguiram ver as outras dimensões da sustentabilidade, inclusive a dimensão social, o quanto que isso é importante. Como dizia Sérgio Vaz, revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem de começar por si mesmo. Espero que vocês tenham gostado e que tentem fazer. O planeta agradece. É isso, galera. Até uma próxima. Ser professor é uma profissão desafiadora, difícil e maravilhosa ao mesmo tempo. Para os professores foi um desafio enorme conseguir dar aula de desenho à mão, dar aula de maquete através do Zoom. Então a gente teve que realmente, eu acho que a gente teve que estudar a respeito de outras metodologias, né, se desenvolver em relação a isso, coisas que a gente já estava acomodado, eu acho que a maioria. Então isso fez a gente crescer, independente de a gente voltar para a aula presencial. Eu acho que a nossa preocupação com isso, a nossa maneira de lidar com essa questão, ela nunca mais vai ser a mesma. Nos últimos 20 anos, as matrículas em cursos de graduação mais que triplicaram no Brasil. A proporção de pobres, indígenas e pretos nas nossas 2.608 instituições de ensino superior cresceu 6 vezes através de cotas e auxílios. Porém, desde 2016, essa ascensão estagnou. Em 2019, a matrícula na rede pública cresceu 0,1% e na rede privada 2,4%. E 43,8% dos calouros ingressaram nas universidades na modalidade à distância. E foi então que veio a pandemia. O cenário atual é incerto. Como sempre, há quem duvide do progresso na educação brasileira. Porém, para que ele de fato siga existindo, basta que o educador acredite. Enquanto ele acreditar, nos ensinará a acreditar também. Porque é o professor quem abre as portas e mentes. É o elo. A ponte. E chegou a hora da sua participação aqui no Revista Novo Tempo. A gente quer saber qual a sua boa notícia. É só mandar para o WhatsApp 0 Operadora 12 98135 2908. Pode ser por texto ou vídeo também. Se for por texto, manda foto também para a gente conhecer o teu rosto, tá bom? Vamos ver quem já participa por aqui? Márcia, de Fernandópolis, São Paulo. Oi, boa noite. Minha boa notícia é que fui batizada. Estou muito feliz. Fui renascida em Cristo. Amém. Glórias a Deus por isso. Um abraço para você, Márcia. Parabéns por essa nova vida em Cristo, tá bom? Iraci Custódia, bom sábado, Darcy, para você também, Iraci. Minha boa notícia é que Deus me concedeu o privilégio de conhecer a cidade de Fortaleza. Ah, que delícia, né? Manda mais fotos para cá. Um beijo para você, Iraci. Leila, de Santo Amaro, na Bahia. Boa noite. Minha boa notícia é que depois de 7 anos de oração, Deus está operando milagres na minha vida, na vida da minha família. Glórias a Deus por isso. Um abraço para você, Leila, e para toda a sua família. A seguir, você vai ver como os jovens adventistas se envolvem no voluntariado durante as férias de julho por meio da Missão Caleb. Tem ações de várias partes do Brasil. E você é nosso convidado para acompanhar cada uma delas, tá bom? Eu volto bem rapidinho. Segundo autoridades, durante o isolamento social, o número da violência doméstica cresceu consideravelmente. Pensando em conscientizar a sociedade sobre esta grave estatística, a campanha Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista, neste ano, terá o tema Socorro para a Família. E para falar sobre este tema, vamos conversar com a professora do curso de Psicologia da Faculdade Adventista da Bahia, Paula Ferreira. Boa noite, professora Paula. Seja muito bem-vinda à Revista Novo Tempo. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Paula, o que levou esse crescimento da violência doméstica durante o isolamento social para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui? Olha, tivemos uma mistura muito complexa, Darcy, nesse período da pandemia, que foram os adoecimentos psíquicos crescentes, as dificuldades para lidar com questões emocionais e o aumento de uso de substâncias dentro de casa, né? A gente diz que isso são elementos para formar uma tempestade perfeita, porque normalmente a violência doméstica ocorre em ambientes
com essas características, né? A desestabilização emocional, a perda de emprego, as dificuldades financeiras levam as pessoas a terem muitas questões emocionais e que elas não conseguem lidar da maneira mais adequada. Acaba que a gente tem uma cultura também que privilegia um pouco esse movimento da violência contra mulheres e crianças, né? Dando aí uma característica muito opressora para as relações e inclusive impedindo as mulheres de se colocarem um pouco nessa posição de defenderem essa causa, né, de maneira mais clara. Ela acontece de forma sutil, mas acredito que a pandemia ela veio com um grande desafio, né, que é trazer essas dificuldades emocionais potencializadas para dentro de casa. Você não tem para onde canalizar isso, né? Aproximou as pessoas de dentro de casa, fortaleceu ou enfraqueceu as relações, né? E o que caracteriza a violência doméstica? Olha, é uma importante pergunta essa, porque muitas pessoas acreditam que é apenas uma violência física. Sim. E a gente gostaria muito de desmistificar isso, né? A violência doméstica, ela acontece em várias vertentes. Ela pode acontecer como violência psicológica, né? Como violência verbal, agressões verbais, agressões físicas. Muitas vezes o domínio, o controle financeiro excessivo por parte do chefe da família também pode ser caracterizado uma violência doméstica. Então, é muito importante a gente desmistificar e ampliar o espectro, né, de modalidades de violência. Então, palavras agressivas, xingamentos, eles podem muito bem caracterizar uma família que enfrenta violência doméstica e às vezes passa despercebido, né, pela maioria das pessoas. E como identificar aí um membro da família, seja criança, mulher ou idoso, que sofre uma violência doméstica? Olha, delicada a tua pergunta, exatamente por conta da anterior. Porque quando ela é psicológica, quando ela é verbal, a própria vítima não reconhece, né, que está atravessando violência, então dificilmente ela vai pedir ajuda. Mas nós podemos ser sensíveis à física, porque a física, ela não passa despercebida, porque ela gera hematomas, né? Então, às vezes, a pessoa está sempre muito machucada e sempre apresentando muitas desculpas. Olha, caí da escada, me machuquei, bati na maçaneta. Então, de repente, quando você percebe alguém próximo de você que está sempre muito machucado, machucou a perna, tem uma queimadura, tem isso, tem aquilo, vale sentar um pouco para conversar com calma, né? E conscientizar as famílias sobre as outras modalidades de violência para reconhecer, para ajudar a reconhecer, né? Essa necessidade da conscientização justamente mostra a importância de campanhas que trabalham esta temática, como Quebrando o Silêncio, da Igreja Adventista, por exemplo. Exatamente. E veja, parte do trabalho que a gente faz em apoiar as famílias que sofrem violência, a parte principal, essencial, é o reconhecimento da violência, né? Se tu não tem o reconhecimento da violência, ela simplesmente não tem como a gente tratar, reconhecer, buscar ajuda profissional, inclusive, né, das autoridades. Então, a campanha nos ajuda a educar as pessoas a reconhecer que é violência. É uma conscientização. E quem estiver sofrendo ou identificar violência doméstica com algum membro da família, deve fazer o quê? Procurar por ajuda. E é a parte mais difícil, porque nós estamos falando de pessoas que são da nossa família. Você vai denunciar alguém que você convive, que você ama, inclusive. Então, esse passo, às vezes, ele pode ser precedido por ajuda profissional, inclusive, sabe? Talvez seja necessário para essa pessoa buscar na ajuda profissional, um psicólogo, de repente, que fortaleça esse membro da família a dar espaço, porque só há um caminho, a denúncia, né? E denunciar é o passo mais delicado, que as pessoas estão mexendo com a família, né? Com a estrutura da família. E nós, enquanto sociedades, podemos denunciar, sim, inclusive pelos canais que são gratuitos. Uma ligação pode salvar a vida de uma pessoa. Você pode ressaltar esses canais para a gente? Olha, com certeza a gente precisa ter um cuidado com os canais, né, que vão ser utilizados, principalmente as delegacias especializadas, a Delegacia da Mulher, a Delegacia da Criança e do Adolescente, são os lugares principais para onde você deve ir no primeiro lugar. E existe o Disque Denúncia também, né? O Disque Denúncia, que é bastante divulgado, o sigilo da pessoa é mantido, né, através do Disque Denúncia. Então, é muito importante que quem visualiza não fique calado, né? Por mais que seja um vizinho, alguém que você gosta, alguém que você convive, não podemos deixar passar esse tipo de situação, porque as pessoas, de fato, não podem se defender sozinhas. É verdade. O Disque 100 é um exemplo disso para você fazer a denúncia. Muito obrigada. Um abraço para você, professora. Obrigada, queridos. Tchau, tchau. Tchau.
Gente, além de fazer a diferença no dia a dia da comunidade, levar as pessoas a conhecerem a Cristo é o objetivo principal dos Calebs. Este ano não foi diferente em Mato Grosso do Sul. Aproximadamente 6.000 jovens participaram de várias ações voluntárias em todo o estado. Como resultado, dezenas de pessoas foram levadas ao batismo por meio das ações e exemplos dos Calebs em seus próprios municípios e em suas famílias também. Um lanche da tarde, um pouco de suco para acompanhar, um corte de cabelo legal, uma checagem rápida na pressão ou até mesmo um prato de comida. Coisas típicas e até cotidianas para boa parte da população, mas para outros, uma faísca de esperança e dignidade que talvez se tenha perdido ao longo da vida. Em Mato Grosso do Sul, aproximadamente 6.000 jovens trocaram suas férias para ajudar ao próximo. Engajados na Missão Caleb, inúmeras ações foram realizadas em todo o estado. Em Campo Grande, os Calebs da Igreja Adventista do bairro Jaci promoveram um jantar todo especial para os moradores de rua. Além da boa comida, músicas e uma mensagem poderosa de salvação foi promovida pela juventude. O que me motiva a ser Caleb é que a gente vive num mundo que está muito carente de amor. Amor em geral, seja um pequeno abraço, um pouco de atenção. E é isso que me motiva. Acho que a gente precisa demonstrar para as pessoas o que Jesus faria se ele estivesse aqui no mundo. Assim como Isabela, a Vitória também esteve engajada na Missão Caleb, mas na cidade de Sidrolândia. Desde os 14 anos, ela tem dedicado suas férias para ajudar a quem precisa. O que me motiva a ser uma Caleb? Cristo deu a vida por nós. Ele deixou uma mensagem e de pregar o Evangelho. Então, toda a Missão Caleb, a gente deixa um pouquinho de Cristo em cada casa que a gente vai, em cada ação que a gente vai. A Missão Caleb 2021 em Mato Grosso do Sul foi marcado pelo frio intenso, não registrado no estado há 8 anos. Mesmo em baixas temperaturas, os Calebs não desanimaram em cumprir a missão em ajudar o próximo. Nesse ano, apesar da pandemia e respeitando todas as condições impostas pela própria pandemia, nós tivemos 6.000 Calebs no Mato Grosso do Sul. Eles impactaram o estado, atenderam às necessidades da comunidade. Além disso, nós passamos pela maior onda de frio da história. E além de atender a população carente, atender a sociedade como um todo, os Calebs também ensinaram a Bíblia e foram dezenas de pessoas que conheceram o Senhor e se entregaram através do batismo. Além de fazer a diferença no cotidiano da comunidade, levar as pessoas a conhecerem a Cristo é o objetivo principal dos Calebs. E este ano não foi diferente em Mato Grosso do Sul. Dezenas de pessoas foram levadas ao batismo através das ações e exemplos dos Calebs em seus próprios municípios e também em suas famílias. E no norte do Maranhão, os jovens estão empenhados em evangelizar também. Eles levam a Missão Caleb no coração e se dedicam a projetos voluntários, como fez a Igreja Jovem do Colégio Adventista em São Luís. No mês de julho, 20.000 jovens no norte do Maranhão dedicaram as suas férias para participarem da Missão Caleb em 531 pontos diferentes. Durante esses dias, eles desenvolveram atividades espirituais e sociais nas comunidades em que estavam atuando. Como fruto do trabalho dos Calebs, igrejas foram inauguradas e muitas pessoas foram batizadas no território da Associação Maranhense. Eles não mediram esforços e se dedicaram muito à missão. Em São Luís, os jovens da Igreja do Casle decidiram fazer a diferença. Foram desafiados a doarem seus dons e talentos para construírem uma casa para a jovem Caleb e Valéria. Então, a Valéria, ela foi salva em um projeto Missão Caleb e desde então ela tem ajudado a salvar outras pessoas, né? Agora em julho nós saímos daqui da cidade de São Luís, fomos para a cidade de Vitória do Mearim, na comunidade do Acop, e ficamos ali durante 20 dias. Então, enquanto a Valéria estava lá se dedicando, levando cesta básica, vendo pessoas numa situação assim complicada, Deus estava aqui realizando o sonho dela e deu a ela essa casa de presente. Os Calebs colocaram a mão na massa e trabalharam durante dia e noite. Porque nós fizemos uma construção toda do zero, né? A casa era de taipa na frente e lona
lona nas laterais e no fundo. E ao todo foram 24 dias de construção e entrega da casa. Para a construção e mobília da casa, eles contaram com a ajuda de doadores e voluntários como Gabriel e Milton. Nesse projeto que estava na questão da casa da Valéria aqui, isso me chamou bastante atenção. Falei, cara, esse é o momento também para a gente poder meter a mão na massa mesmo e tentar ajudar, né, o máximo possível. Eu vejo uma ação do amor. Tem uma igreja que está vivendo esse amor, vendo que realmente pode fazer muito mais pelas pessoas que precisam. Os jovens prepararam uma bela surpresa para a entrega da casa nova. Eu achei a surpresa muito bom, estou muito feliz pelo que Deus fez. Sempre vou agradecer a Deus por tudo, principalmente pela essa bênção que Ele me deu. Porque eu não imaginaria que Deus podia fazer isso na minha vida, quanto para mim, quanto para minha família. Fiquei muito feliz, não sei nem como explicar toda a felicidade que eu estou sentindo. Através de atitudes como essa, os Calebs puderam mostrar o seu amor ao próximo e cumpriram a missão. A igreja, ela precisa sair das quatro paredes e ir até onde estão as pessoas e não esperar que as pessoas elas venham até a gente. E eu acho que isso tem refletido no trabalho desses jovens, eles têm se envolvido na missão e isso tem apressado a volta de Jesus. No Nordeste do estado do Maranhão, jovens voluntários transformaram a vida de uma família garantindo um novo lar. Minha casa, antes de ser construída, na verdade era só um barraquinho. Com umas paredes de lona, outras de barro, mas que tinha caído devido à chuva. Quando chovia, molhava demais dentro de casa, a cama molhava tudo, entendeu? E era muito difícil para nós. Uma realidade que privava Rosângela do básico, um lar seguro e confortável para ela e sua família. A dificuldade chegava a tirar a alegria de viver, mas isso mudou. E a mudança veio pelas mãos de jovens voluntários, os Calebs, que construíram uma nova casa para ela. Não é apenas a construção de uma casa. Nós sabemos que o lar é um pedacinho do céu aqui na terra. Então, quando nós chegamos para reformar um lar, para construir, para melhorar, nós estamos, na verdade, pedindo a Jesus que habite nesta casa. Nós estamos, na verdade, pedindo ao Espírito Santo que se faça presente ali. Nós não estamos apenas querendo construir uma casa. Nós queremos que Jesus habite no coração. A Rosângela não foi a única beneficiada por esse senso de missão. Os Calebs realizaram muitas outras ações na região, como corte de cabelo, aulas de panificação, cuidados com a saúde bucal de crianças, distribuição de roupas e alimentos e outras atividades. Apoiando essas ações estava a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA. Juntos podemos fazer melhor. E no final, Deus é glorificado porque a gente percebe que o Missão Caleb tem um alcance que não é só espiritual, ele é social também. Além das pessoas beneficiadas por todas as atividades nas cidades de Santa Rita, Tutóia e Barreirinhas, centenas de pessoas decidiram pelo batismo. Os resultados foram celebrados. E estamos hoje aqui nessa linda celebração na cidade de Barreirinhas. E a nossa Missão Caleb tem como objetivo atender as pessoas aqui na terra e levá-las para o céu. É uma juventude que se mobiliza na busca de Deus, fazendo ações sociais, só tem trazido um crescimento, tanto no campo espiritual como no campo social para a nossa comunidade. Mais uma vez, o Nordeste do Maranhão fica marcado pelas ações dos Calebs, que, como sempre, têm feito toda a diferença. Nós podemos pregar o Evangelho não apenas pela palavra dita, mas também por nossas ações. É por essa razão que os Calebs estão demonstrando amor ao Senhor por meio dos seus atos. Agora eu estou me sentindo muito feliz, meu coração está transbordando de alegria. Que legal! Gente, o mês de julho foi marcado por ações sociais e de evangelismo também em todo o território sudoeste paulista com a Missão Caleb. Neste ano foram mais de 5.700 participantes entre jovens, desbravadores e aventureiros. Veja na reportagem do Weber Pola. Ali estavam os Calebs, que aceitaram o desafio em meio de uma pandemia, para deixar a sua marca de carinho, atenção, cuidado e aprendizado da palavra de Deus. Eles alcançaram muitas pessoas que precisavam de conforto e esperança. Algumas pessoas se emocionam e eu acho que nesse momento de trevas é o momento que mais a gente precisa ser luz, né? Em muitos municípios, os profissionais de saúde receberam uma homenagem especial no seu local de trabalho, com faixas, cartazes e brindes.
um gesto de gratidão por essas pessoas que trabalham para salvar vidas. Todos esses anos de pandemia, a gente recebeu bastante oração, mas uma serenata é uma coisa totalmente diferente. Parece que renova a nossa energia, a nossa força. E nós também salvamos vidas com a chegada dos Calebes no hemonúcleo dos municípios. Um exemplo para motivar outras pessoas a doarem. As pessoas estão com receios de sair dos seus lares, né, para poder vir doar sangue. Então hoje eu vi a importância de estar aqui. A sala de aula do Colégio Adventista de Indaiatuba também se transformou em local de coleta. E ver vocês fazendo isso, eu já até mandei mensagem para um responsável da igreja. Falei, poxa, que legal esse projeto deles. Foram inúmeras ações sociais que beneficiaram famílias. A arrecadação e a doação de alimentos, a reforma e a construção de casas, o varal solidário que atraiu muitos moradores. Peguei camisa, peguei blusa de frio, peguei short, calça, passei muitas noites de frio. Mas agora não vou passar mais. Muitos lares foram abertos para o estudo da Palavra de Deus, ressaltando os temas proféticos. Noites de evangelismo que aconteceram nas igrejas e programações transmitidas pela internet. Nos bairros mais carentes, ali estavam os Calebes, anunciando as boas novas da salvação e iluminando o caminho das pessoas que se encontram na escuridão. Falar de Jesus é bom, porque ajuda a gente, né? A gente aprende que a vida da gente só caminha com Jesus. Chegou o momento de celebrar, louvar a Deus pelo encerramento do Projeto Caleb. Nós estamos muito felizes pelo movimento nesse mês de julho com os Calebes de Lenço, dedicados para salvar do pecado e guiar no serviço do Senhor. E muitas pessoas puderam conhecer o amor de Jesus através do amparo e do cuidado desses Calebes, como também o amor de Jesus revelado nas Sagradas Escrituras através do evangelismo e dos estudos bíblicos. Durante os primeiros anos após a formatura e o chamado para atuar no ministério, o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia passa por um período de avaliação, isso para confirmação do ministério. Encerrado este período, quando o pastor ainda é aspirante, acontece a ordenação ao ministério. Você vai ver agora como foi a cerimônia de ordenação de 3 pastores no norte de Minas Gerais. No coração do pastor Luiz Carlos há um sentimento: gratidão a Deus por ter conduzido sua vida. Ele que planejou atuar na área contábil, cursou faculdade na área financeira. Conta que fez um curso de extensão teológica e Deus guiou a sua vida com a ordenação ministerial no norte de Minas Gerais. Eu fui para o internato, no Rio Grande do Sul, no IACS. Fiz ali a área contábil, o curso técnico em contabilidade, depois saí trabalhar para a igreja. Mas Deus foi me colocando esse caminho na área ministerial. E hoje tive esse privilégio aqui para ter esse momento da ordenação. A ordenação ministerial é um dos momentos mais aguardados por um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta é uma ocasião muito solene, carregada de muita emoção e expectativa, não somente por parte do pastor da igreja, mas também dos seus familiares e dos seus amigos. Esse é um momento solene e carregado de emoção e expectativa por parte do pastor e sua família. A ordenação é, de fato, um momento único. É onde, pela imposição de mãos, depois de uma experiência de 4 anos, que o pastor passa a estar apto a exercer o ofício na sua integralidade. Quando nós temos uma ordenação ministerial, ela é traduzida por um crescimento e avanço da igreja. À medida de que nós vamos conquistando novos lugares, distritos vão sendo constituídos e pastores vão sendo separados para isso, nós temos que chamar mais aspirantes do colégio. E quando nós temos uma ordenação, esse é um momento áureo na vida não só do pastor, mas de todo o corpo ministerial. E os pastores Luiz Carlos, Clausilas e Everton Cardoso foram ordenados em uma cerimônia que contou com a presença de familiares, colegas de ministério, administradores da Igreja Adventista do Sétimo Dia para as regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais e também de administradores da Igreja Adventista para os estados de Minas, Rio e Espírito Santo. Músicas, mensagens e emoção marcaram a solenidade. A ordenação ministerial é o que há de mais importante na vida de um pastor, porque ela acontece só depois de 8 anos de dedicação. Então isso aqui, o pastor, é um momento glorioso na vida dele. O pastor, a partir do momento que ele é ordenado, ele está apto a cumprir todas as funções de um pastor. Ele tem a autoridade que é lhe dado pela igreja para que ele possa contribuir no ministério de uma forma total. E é isso que, a partir de agora, com a ordenação,
eles estarão aptos a desenvolver essas atividades na igreja. No coração do pastor Klaus Silas, o sentimento é de gratidão e confirmação do chamado de Deus em sua vida. Satisfação, resultado de muita oração, de luta e também principalmente com o apoio da igreja, dos membros que sempre estiveram nos ajudando nos momentos bons, momentos difíceis. E é por isso que eu resumo tudo isso como um grande milagre em minha vida, no meu ministério. Já no coração do pastor Everton, brota um sentimento também de gratidão a Deus por confiar a ele a oportunidade de atuar como pastor na Igreja Adventista. Uma oportunidade que nós temos de demonstrar pelo menos um pouquinho do que ele já fez por nós, que é a salvação. Então eu quero, de coração, um dia poder olhar nos olhos de Jesus e dizer assim, olha, eu estou aqui junto com todos aqueles que o Senhor confiou nas minhas mãos. Lembram do pastor Luiz, no início dessa reportagem? Ao final da solenidade, Luiz Carlos realizou os seus primeiros 2 batismos como pastor ordenado. A ordenação dos pastores é uma demonstração de que Deus escuta as preces e dirige os passos daqueles que trabalham e entregam a vida a Ele. E vamos ao momento de interação com você aí de casa. Mande a sua boa notícia para o nosso WhatsApp, 0 Operadora 12 981 35 2908, que a gente mostra aqui para o Brasil inteiro ver. Solta aí. Maria Inês, de Jacupiranga, São Paulo. Olá, Darcy. A boa notícia é que estou de férias, assistindo a revista Novo Tempo, junto com a minha mãe, Juvelina. Sejam muito bem-vindas aqui, viu? Um beijo para você e para sua mãe. Maria Nazaré. Oi, Darcy. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Essa sou eu e minha neta Laurinha, estudando a Bíblia. Um feliz sábado para todos aí. Isso aí, dando um exemplo. Um abraço para você e para a Laurinha, tá bom? Vamos para mais uma pausa bem rapidinha e na volta tem uma ação dos estudantes da Escola Adventista que juntaram tampinhas de plástico para ajudar a salvar os animais. É daqui a pouquinho. Eu te espero por aqui. Estamos de volta e vamos diretamente para o nosso giro de boas notícias, hoje com a Gabriela Frontini. Tudo bem, Gabi? Feliz sábado. Boa noite, Darcy. Bom sábado. Noite. Tudo bem com você? Graças a Deus. E com você? Também, tudo na paz, como Amém. você mesma disse. Isso. Vamos às boas notícias agora aqui do Giro? Vamos lá. Olha só, tem muita coisa boa para contar. A primeira notícia aqui do Giro se trata de uma ação que aconteceu lá em Salvador, na Bahia, porque os adventistas fizeram uma ação especial, sabe aonde? Num presídio. Eu acho fantástico quando a gente não esquece dessas pessoas que muitas vezes são esquecidas, né? Exatamente, excluídas da sociedade, né? Vamos acompanhar o que aconteceu por lá? Vamos. No último sábado, o Ministério de Publicações, junto com os comportores de Salvador e região metropolitana, distribuíram 4.000 exemplares do livro O Grande Conflito em uma penitenciária da capital baiana. Os livros foram adquiridos por meio do projeto Restaura 2021, quando voluntários doaram recursos para a compra do material. Para o pastor Luciano Barbosa, líder do Ministério de Publicações, essa foi uma experiência de grande impacto. Acabamos de ver aqui aquilo que nós já tínhamos certeza que seria um milagre, a partir do momento em que entramos, quando na verdade não era possível entrar. E só através do Ministério Público é que nós conseguimos o acesso. Isso provou para a gente que Deus estava no controle. Foi encantador ver essa cena, eles com o livro na mão, e outros começaram a ler exatamente no momento em que recebeu os livros. E teve alguns que se disponibilizaram a ser mensageiro. Eles pegaram o livro em nossas mãos e levaram para as celas que aqueles que estavam lá não quiseram descer. Que legal, que bênção, Gabi. Ação bonita, né? Ação linda. E assim, olha, você viu ali escrito colportores, são os vendedores de livros cristãos e de saúde da Igreja Adventista, tá bom? Nesse caso, claro, eles não foram vendidos, os livros, né? Foram doados ali na penitenciária. E eu achei bem interessante porque o livro, né, a questão da leitura no sistema prisional pode, inclusive, encurtar esse período que a pessoa fica lá. É verdade. Então, além de ter esse benefício da redução da pena, que eles chamam, a gente conseguiu transmitir uma mensagem que pode fazer muita diferença na vida de cada um deles. Esperança, né? Para essas pessoas. Exatamente. E a nossa segunda boa notícia de hoje tem a ver com doação de sangue, algo também muito importante que cada um de nós
pode fazer. A Igreja Adventista Central de Cacoal se transformou ali num ponto de doação de sangue no sábado do dia 31. A parceria entre a igreja e a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia é longa e pelo menos uma vez por ano é realizada essa coleta aí, que faz parte do projeto Vida por Vidas. Mas esse ano a ação aconteceu no período da Missão Caleb, né, onde os jovens se envolvem ali. E a ação aconteceu durante todo o dia na sede da igreja, com todos os cuidados e protocolos, que tudo acontecesse ali com segurança. Foram coletadas mais ou menos 70 bolsas de sangue. E um destaque especial para o apoio dos Calebs e também dos desbravadores, que através da doação ajudaram na manutenção dos estoques de sangue do Hemocentro e, claro, sempre tendo em mente aí o bem ao próximo. E a gente gosta de trazer esse tipo de notícia aqui porque, justamente como eu falei no início, é uma ação que cada um de nós pode fazer a diferença. Exatamente, é que a gente não imagina quantas vidas a gente pode salvar. Sempre, mesmo que você more numa cidade pequenininha, procure um Hemocentro, uma cidade mais próxima. De repente, eles levam a pessoa até o Hemocentro, porque é interesse deles também ter esse sangue ali no estoque. Então, se você tem vontade, se você tem saúde, peso, enfim, os requisitos necessários ali, faça um esforço, junte uma turminha e faça essa boa ação que pode realmente salvar muitas vidas. Se eu não me engano, uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Verdade. Então essas foram as nossas boas ações aqui do Giro de hoje, para servir de exemplo para todo o Brasil. Muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Bom restante de programa. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, gente, a gente continua com as boas notícias por aqui. A Escola Adventista de Guaíra, no Paraná, é bem tradicional e já tem 50 anos. Para comemorar esse meio século de vida, ela passou por uma reforma, assim como a igreja que fica ao lado também passou por essa reforma. Veja como elas ficaram depois dessa repaginação na reportagem do William Vieira. Quem hoje passa pela Rua Bandeirantes, na altura do número 1705, talvez nem se lembre tão bem, ou sequer saiba, que essa fachada já foi assim. Ou ainda, assim. A cerimônia que selou o fim das reformas contou com a presença de líderes eclesiásticos, autoridades, estudantes e comunidade, que agora contam com uma estrutura visual integrada entre igreja e escola, o que não só chama a atenção, mas transmite também uma ideia de equilíbrio e de unidade. A estrutura física, ela trabalha o edifício. E a igreja humana, cada um de nós nos sentimos muito mais felizes, muito mais bem cuidados e protegidos em um ambiente bonito, acolhedor. O projeto Unificado unifica esses sonhos, que é a igreja, escola trabalhando juntos. Então nós estamos muito felizes. Vale lembrar que os ajustes finais das reformas, como pintura e limpeza, foram fruto de uma parceria entre colaboradores de todas as unidades escolares do oeste do Paraná, inclusive com participação do atual gestor, que na época dirigia a escola de Goiôerê. Nós estivemos aqui no mês de dezembro, todos juntos e unidos para fazer com que isso aqui se tornasse realidade. Foi uma experiência maravilhosa perceber como a igreja unida consegue fazer muito mais. Com a união de propósitos e esforços, a escola, que nasceu em 1971, cresceu, floresceu e continua ganhando frutos. Oportunidade para que os personagens que construíram sua história expressem agora a alegria pelas novas conquistas. Eu vi um crescimento muito grande nessa escola. Foi uma soma de talentos de pessoas que se envolveram nessa escola. Haja mais amor a começar em mim. No norte do Paraná, numa semana de oração dos jovens adventistas, esquentou o inverno gelado no sul do país, com pessoas sendo resgatadas por meio da amizade. Veja só. Férias? Que nada! Julho foi um mês movimentado para os jovens adventistas, pelo menos no norte do Paraná, onde teve missão Caleb de inverno e uma semana de oração que foi sucesso, com o pastor Elmar Borges como pregador e musical com Sérgio Saz, Jefferson Pilar, Pedro Valença e Coral Jovem de Londrina. É o término, a coroação de um trabalho de resgate, de amor, de solidariedade, de busca por aqueles que estavam longe dos caminhos de Deus. A programação aconteceu na Igreja Adventista Central de Londrina, mas foi transmitida ao vivo para a galera assistir de casa.
Para que essa transmissão chegue às pessoas, tem muita gente trabalhando para que tudo funcione bem. Vem ver. Tem muitos profissionais, mas também tem vários voluntários trabalhando nessa produção. E tem um personagem especial que você vai conhecer agora. O Christian trabalhou na montagem do cenário e ajudava no que fosse preciso. O fundo preto, coisa de iluminação, eu ajudei a arrumar tudo, né? Foi até 2 da manhã, batidão, e vamos arrumar e vamos deixar bonito, que não é pra nós, né? É pra Deus. Só que o legal é que o Christian nem tinha oficialmente uma função. Ele estava ali de boa vontade mesmo. Na verdade, tudo começou quando ele foi convidado pelo vizinho para ir à academia. Eles acabaram se tornando amigos e um dia o Mateus o chamou para assistir a um programa na igreja. E ele foi ficando. Trouxe ele para a igreja para um programa do coral que teve no final do ano passado. E aí eu apresentei a Thaís para ele. E aí desde então eles começaram a namorar. Aí ela traz ele para a igreja, eu trago ele para a igreja. E aí começou a fazer os estudos com o pai da Thaís, que é ancião da igreja também. E aí se jogou de cabeça no nosso ministério aqui, tá sempre ajudando a gente. Teve batismo todos os dias durante a semana de oração. E o Christian foi um dos batizados. Resultado de uma grande amizade. Não considero ele muito como amigo, mas sim como irmão mesmo. Porque, cara, foi muito incentivador. Aí teve uma missão que ele fez, né, que tava entregando tipo uma cesta de Natal, cesta natalina, pro pessoal lá do prédio. Ele me chamou pra ir junto com ele, né? Aí eu vi ele fazendo uma oração pro porteiro e tudo mais. E, cara, foi muito, diferente, né, do que eu já tinha vivido, né, em outras religiões e tudo mais. É uma coisa muito incrível, né, pensar que uma atitude, convidar ele pra gente treinar junto na academia, trouxe ele pra igreja, mostrou pra ele o caminho correto. Uma sensação muito incrível e temos que tentar fazer com mais pessoas, né, achar mais pessoas, que são as pequenas coisas que fazem as grandes diferenças, né. E o mais bonito é que para cada um que entrou para a igreja agora na semana, já entendeu que quem nasce no reino de Deus nasce como missionário. Chegou a hora de ir. Deus está chamando a gente para isso. É isso aí. E os alunos da Escola Adventista do Bom Retiro, em Curitiba, se empenharam num projeto sustentável, recolhendo tampinhas para salvar os animais. No frio de Curitiba, o calor da solidariedade alcançou os alunos da Escola Adventista do Bom Retiro. Eles se voluntariaram para cuidar do meio ambiente em um projeto sustentável e muito especial. Centenas de tampinhas de garrafa PET foram recolhidas pelos alunos em busca de ajudar os cães e gatos que vivem nas ruas, entre outros animais que podem se prejudicar com o plástico. A supervisora do projeto conta que a iniciativa moveu os alunos de toda a escola em um programa muito especial. A turma que mais arrecadasse dos níveis, eles têm aí já garantido uma sorvetada para poder desfrutar dessa gincana. Os plásticos descartados incorretamente colocam em risco toda a fauna e flora brasileira. De acordo com a pesquisa divulgada em 2020 pela Universidade Queensland, na Austrália, estima-se que cerca de 100 mil animais marinhos morrem por ano devido à contaminação do plástico nos oceanos. Por isso, os alunos entendem como a iniciativa é importante. Aqui na nossa escola, a gente fez uma campanha de tampinhas e outros plásticos, porque a gente não queria que as nossas tartarugas e outros bichos marinhos morressem comendo plástico. A aluna Luísa Vignola preparou algo especial para conscientizar as pessoas no seu prédio. Com uma caixinha de papelão e o cachorrinho de pelúcia, ela sensibilizou todos os moradores. Eu me sinto super feliz porque eu estou ajudando muitos animais, inclusive as tartarugas. Em parceria com a ONG Ecopet, o valor dessas tampinhas será convertido em recursos para a castração dos animais e também ração para eles. E esse projeto não acaba por aí, viu? Porque o compromisso dessas crianças com a sustentabilidade e com a vida desses animais é para sempre. Como colégio adventista, entendemos que temos uma responsabilidade com a comunidade, a natureza e de conscientizar os nossos alunos na preservação do meio ambiente. Isso é uma ordem que Deus nos deu. A parceria com a ONG veio da necessidade de conscientizar os alunos e suas famílias em toda a cidade, pois o meio ambiente também precisa de ajuda. A ensinar as crianças a ter respeito e os cuidados pelos animais de rua, porque eles estão no mesmo patamar, mas só que os animais não tem ninguém que os ajude, né?
Vamos dar uma pausa nas notícias do Brasil e saber o que é destaque no mundo com as notícias internacionais. Quem traz as novidades para a gente é o pastor Williams Costa Júnior, que fala da sede mundial da Igreja Adventista nos Estados Unidos. Saúde, vida familiar e soluções para questões sociais motivaram mais de 28 mil pessoas a aderirem à mensagem adventista na Tanzânia. Mais de 23 mil pessoas são batizadas em evangelismo nacional no México. Jovens da Bósnia e Herzegovina promovem invasão de amor em local histórico. Os detalhes você vai ver agora aqui na NN. Mais de 28 mil pessoas aceitaram a mensagem adventista e foram batizadas na Tanzânia após uma campanha de 3 semanas. A mensagem foi transmitida ao vivo da capital Dodoma e retransmitida para mais de 1.000 locais em todo o país. O programa foi resultado de uma parceria entre Hope Channel Tanzânia e Morning Star Rádio e contou com o uso das redes sociais. O tema da campanha foi Shangwi Katika Niha Yaki, que em Swahili significa alegria em seu caminho. O presidente da Igreja Adventista no sul da Tanzânia e principal orador do evento, Mark Wawa Malekana, disse que a alegria bíblica é um fruto do Espírito e que não muda com as circunstâncias. Ele acrescentou que os recém-batizados compreenderam claramente que somente Jesus pode protegê-los contra as adversidades do mundo. Cada sermão foi precedido por temas de saúde e vida familiar com soluções práticas para questões sociais. O evangelismo contou com profissionais de saúde do governo da Tanzânia e com ações de compaixão das comunidades de Dodoma, a capital da nação do leste africano banhada pelo Oceano Índico. Da Tanzânia, nós vamos para o México, onde os adventistas estão comemorando os mais de 23 mil pessoas que se uniram à denominação em um evangelismo nacional. A Semana Especial de Colheita coroou meses de iniciativas evangelísticas em todo o território mexicano. O pastor Alejandro Bulhon foi convidado para a última semana de evangelismo. Direto do Brasil, Bulhon falou de esperança além da incerteza para uma média de 280 mil pessoas todas as noites. O objetivo foi curar feridas do coração e proporcionar restauração emocional, espiritual e saúde mental. O esforço abrangente foi coordenado da cidade de Mérida, onde os líderes da Igreja Adventista na região lideraram a iniciativa histórica. Programas sobre saúde e esperança em meio à dor e à tristeza fizeram parte das ações que conduziram mais de 20 mil pessoas a Cristo. Rádios locais compartilharam as mensagens noturnas de Bulhon, o que ajudou a aumentar o seu alcance em áreas com internet limitada. Cerca de 20 jovens de toda a Bósnia e Herzegovina se juntaram para passar uma semana em Tuzla, como parte do projeto Invasão do Amor. O objetivo do evento foi compartilhar mensagens de amor e realizar atos de bondade. No passado, esta parte da Península Balcânica sofreu muitos tipos de invasões que dividiram pessoas e comunidades. Devido a isso, os voluntários da agência humanitária ADRA decidiram por um tipo diferente de invasão. Eles demonstraram que promover o amor e fazer atos de bondade pode unir as pessoas. O grupo de jovens visitou a unidade de acidentes e emergências, o corpo de bombeiros, os serviços comunais e a delegacia de polícia local
levando presentes para expressar gratidão pelo serviço dedicado que essas instituições prestam diariamente aos cidadãos. Entrega de cestas básicas, limpeza de carros e áreas de lazer, distribuição de flores e sorrisos, massagens gratuitas e promoção de um estilo de vida saudável também fizeram parte da invasão do amor. Esse tipo de ação é realizada anualmente com o objetivo de estabelecer algo mais que tolerância, a verdadeira unidade entre pessoas da Bósnia e Herzegovina. Desde 2015, a ADRA, em parceria com a USAID, a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, implementou um projeto de alimentos no sul de Madagascar. Mas a iniciativa foi fortemente afetada por uma seca severa e quebra generalizada de safra. As safras de milho, mandioca e arroz caíram 95% entre 2015 e 2016. Por isso, no 4º ano de implementação do projeto, a ADRA conectou-se com quase 30 mil famílias para adotar o sorgo como solução. Uma pesquisa com mais de 200 famílias foi conduzida para ver como o sorgo se saiu em comparação com o milho. Os participantes disseram que era mais fácil cultivar sorgo e que o grão não depende de solo de qualidade. O cultivo do cereal sem glúten no sul de Madagascar fortaleceu significativamente a comunidade local e a visão dos agricultores sobre um pequeno grão com alto teor nutritivo. E agora vamos seguir com a série de vídeos sobre a ASE, os serviços e indústrias de leigos adventistas, uma associação de empresários que compartilha Cristo nos negócios. O equivalente à ASE no Brasil é a FEA, a Federação dos Empreendedores Adventistas. Hoje, nós vamos conhecer um pouco da história de Debbie Young, membro do conselho da entidade. Debbie ensina como falar o amor de Jesus no ambiente de trabalho. A ASI se organizou para trazer pessoas que estavam na igreja, funcionários da igreja e pessoas que não trabalhavam para a igreja, para que os membros leigos se reunissem, inspirassem e encorajassem uns aos outros. Acho que a ASI talvez tenha um vazio ou uma oportunidade que a igreja não necessariamente preencha, porque ela apela e incentiva as pessoas que têm negócios para compartilhar Cristo em seu negócio. E isso não é necessariamente o que a igreja alcança e toca essas pessoas para mostrar a elas como podem fazer isso em suas organizações. Então, acho que a ASI preenche essa lacuna no sentido de que inspira as pessoas a fazerem o que podem com as ferramentas que têm no local de trabalho, como podem compartilhar Cristo em seu negócio. Portanto, não estou apenas trabalhando, largando minhas ferramentas e indo à igreja e compartilhando o amor de Jesus. Mesmo quando estou no trabalho, posso compartilhar o amor de Jesus e fazer isso. Bem, isso é tudo por hoje. Na próxima semana, se Deus quiser, voltamos com mais notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo. Que o Senhor sempre lhe abençoe e um forte abraço. Que o Senhor te abençoe também, pastor. Um forte abraço. Até sexta que vem. Vamos a mais um momento da sua participação aqui no Revista? Vamos saber qual é a sua boa notícia, a que você tem para contar para a gente. Pode soltar aí. Francisca, de Maracanaú, no Ceará. Oi, Darcy, meus sogros estão completando 46 anos de casados. Que Deus continue abençoando essa união verdadeiramente. Um beijo para o seu sogro e para a sua sogra, tá bom? Deus os abençoe. Ezequias, bom sábado, Darcy, para você também, Ezequias. Estamos muito felizes, pois meu irmão se batizou. Deus seja louvado. Amém. Uma nova vida, viu? Deus o abençoe. Mariano Filho, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Boa noite, minha boa notícia é que eu e um amigo estamos realizando estudos bíblicos todos os sábados pelo Facebook. Está sendo uma bênção. Glórias a Deus por isso. Um abraço para você e para o seu amigo.
Roseli, olá Darcy, feliz sábado, Roseli. A minha boa notícia é que minha neta Lara completou 1 aninho de vida e ela é muito especial para nós. E ela é linda demais, que Deus abençoe a toda a família aí. Gente, o último intervalo de hoje, mas fique ligado porque você vai ver como foi o evangelismo infantil em Aracaju e região. E ainda como foi o Rio Empower, um evento no modelo drive-in que agitou os cariocas. Eu volto já. Às vezes é difícil conhecer pessoas em uma grande cidade como Manila, capital das Filipinas. Por isso, um jovem adventista começou a usar as redes sociais para se conectar com outras pessoas e plantar novas igrejas. Este é o quadro Missão 360 Graus de hoje. Vamos acompanhar juntos? Olá, bom dia. Eu sou Ray Lord Reis. Eu sou coordenador do plantio de novas igrejas em Manila, nas Filipinas. Eu tenho me envolvido com a plantação de igrejas nos últimos 7 anos. E eu plantei uma igreja para jovens adultos aqui em Manila, que tem encontros em diferentes lugares. Eu consegui usar as redes sociais para começar a minha jornada para o estabelecimento de novas igrejas. Comecei me conectando com pessoas na cidade através das redes sociais. Então procurei grupos que poderia me conectar. E no processo conheci o aplicativo Meetup. Ele também é um site. Meetup é um lugar onde diferentes grupos se conectam uns com os outros. Se você instalar o aplicativo ou acessar o site, você encontrará diferentes grupos de meetups. Eu comecei procurando por grupos com os quais poderia me conectar. A maioria dos grupos aqui é organizada por pessoas de fora da igreja ou seculares. Então eu comecei a me conectar com estas pessoas até eu me dar conta que poderia começar meu próprio grupo no Meetup. Foi aí que comecei a organizar este grupo chamado Café Life. Café, traduzido, significa comunidade, autenticidade, amizade e experiência. A ideia era ser um pequeno grupo. Começamos a nos conectar com várias pessoas. A ideia era se conectar com jovens profissionais, passando um tempo com eles depois do trabalho. Eu comecei a colocar isso no Meetup e me surpreendi. Jovens profissionais, jovens adultos começaram a aparecer no nosso grupo do Meetup. E então começamos a nos conectar com muitos jovens profissionais. Foi assim que a igreja que semeamos começou. Através disso, conseguimos nos conectar com uma demografia mais ampla. A maioria eram pessoas de fora da igreja ou seculares. E através deste aplicativo, através do Meetup, nos inspiramos também para formar o nosso próprio aplicativo. O meu grupo, formado na maioria por jovens já no mercado de trabalho, começou a desenvolver este aplicativo chamado Café Life. Ele está disponível para os telefones iOS e Android. Quando você baixa este aplicativo, o Café Life, você encontra uma lista de diferentes grupos que se encontram na cidade. E estes grupos estão sendo liderados e coordenados pelos nossos membros adventistas. Também é possível ver diferentes grupos de discussão ou diferentes guias de conversa que estão sendo usados por nossos grupos que se encontram em vários lugares. Até hoje, nossa igreja utiliza as redes sociais para se conectar com muitas pessoas. Temos pequenos grupos que se encontram por Zoom ou Google Meet. E ainda estamos encontrando novas pessoas através das redes sociais.
Afinal, qual é a essência da missão cristã? O próprio Jesus Cristo afirmou: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o mandato bíblico, comumente identificado como a Grande Comissão, onde Jesus instrui seus seguidores a sair da sua zona de conforto com o propósito de fazer discípulos. Esses são os componentes básicos da Grande Comissão. Jesus ordena que seus discípulos fossem a Galileia para estar com ele. Jesus vem até eles declarando então sua autoridade e soberania. Cristo então comissiona seus discípulos a uma tarefa específica. Fazer discípulos é o foco principal da comissão. Ir então a todos, batizar e compartilhar os ensinamentos de Jesus para o mundo inteiro são as características do processo de discipulado. Jesus então promete estar com seus discípulos até o fim. O contexto do discipulado? A frase dos 11 discípulos apenas confirma o trágico fim da experiência de Judas. Na atitude dos 11 de ir aonde Jesus havia dito que deveriam ir, nós vemos mais uma vez um dos elementos mais importantes de uma experiência de um discípulo: obediência. Também vemos a realidade do discipulado no verso 17. Quando Jesus aparece repentinamente aos seus discípulos, eles expressam adoração e dúvida. Mas como isso é possível? Essas reações são mutuamente exclusivas ou podem ser realidades que acontecem ao mesmo tempo dentro dos discípulos? Uma primeira possibilidade é que o Evangelho de Mateus apresente a resposta de dois grupos diferentes entre os 11 discípulos. Isso significa que entre os 11, alguns adoravam Jesus, mas outros mostravam dúvidas. Uma segunda possibilidade indica que aqueles que adoravam e aqueles que duvidavam são de fato as mesmas pessoas. Nesse caso, o verbo duvidou pode indicar incerteza em vez de descrença. A dúvida dos discípulos, portanto, não é descrença, mas outro caso de pouca fé. Isso também pode indicar que um discípulo ainda enfrenta situações com um certo nível de tensão. De alguma forma, a fé não pode existir sem a possibilidade de dúvida. Qual então é a base do discipulado? No verso 18, Jesus afirma que toda autoridade lhe foi dada. Mas que autoridade é essa? O entendimento comum é que a autoridade recém-adquirida veio a Cristo após sua morte e ressurreição. O termo tudo também é uma palavra-chave na Grande Comissão, pois é usado para descrever não apenas a grandeza da autoridade de Jesus no céu, sobre as forças espirituais na terra, sobre os seus discípulos, mas também para revelar dimensões distintas que vêm mais 3 vezes nos versos seguintes. No verso 19 ele diz todas as nações, no verso 20 a primeira parte observar todas as coisas e na segunda parte todos os dias. Qual é então o objetivo do discipulado? Uma tradução mais literal seria assim: tendo ido, portanto, façam discípulos. O portanto dá à comissão o seu fundamento sobre o que foi apresentado no versículo anterior, o poder, a autoridade e soberania de Jesus. E aqui é importante destacar que o único verbo com força imperativa na grande comissão é fazer discípulos. Aqui Jesus está claramente dirigindo seus discípulos a irem a todas as nações com um propósito: fazer discípulos. Essa é realmente a mensagem missionária. Os discípulos de Jesus sempre são ordenados a ir. Fazer discípulos é o coração da grande comissão. O restante do versículo define melhor o que significa fazer discípulos: batizar e ensinar as pessoas de todas as etnias em todo o mundo. Qual então a certeza do discipulado? Mateus inicia sua última frase com uma ênfase enfática final, como se dissesse: ninguém menos que eu sou com você. Assim, a grande comissão termina com a promessa de Jesus que ele estará presente continuamente com cada um de seus seguidores. Torna-se então óbvio que a grande comissão foi planejada além dos primeiros discípulos reunidos naquela circunstância específica. Obviamente, os 11 não podiam ir ao mundo inteiro sozinhos para cumprir a missão de fazer discípulos. Portanto, a comissão é universal no seu escopo, pois todo verdadeiro seguidor de Jesus Cristo deve se engajar no processo de fazer discípulos. Além disso, a mensagem a ser transmitida, o Evangelho eterno de Jesus Cristo, é destinado ao mundo inteiro, sem limites geográficos ou étnicos. E então, você está envolvido na grande comissão? O Mestre conta com você. Amém. Durante o mês de julho, aconteceu um evangelismo infantil para as crianças do estado de Sergipe com a Escola Cristã de Férias pelo YouTube. Os pequenos, de forma lúdica e interativa, aprenderam histórias de reinados da Bíblia e sobre o Rei dos Reis, que é o nosso Jesus. Confira essa linda festa da realeza. As férias de julho para as crianças dos estados de Sergipe e Bahia foram de realeza. Mais de 1000 pequenos aprenderam sobre histórias de reis e rainhas da Bíblia durante a Escola Cristã de Férias, Castelos e Coroas. Todos os dias as crianças acompanhavam uma programação especial através do YouTube com lindas histórias no Salão das Crônicas. Tudo bem com vocês? Graças a Deus que eu estou bem. Sejam todos muito bem-vindos ao Salão
Nossas crônicas! Muito artesanato no Salão das Artes. Esta é a joia onde nós vamos guardar no nosso cofrinho que iremos fazer hoje. Animação no Salão dos Jogos e receitas especiais no Salão do Vamos Banquete. ensinar hoje uma receitinha muito legal. Sabe como é o nome, Vitor? Tijolinhos deliciosos. Um evangelismo infantil para alcançar crianças e apresentá-las que o maior reinado está por vir e que Jesus é o Rei dos Reis. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, para sorrir e para cantar. Os jovens adventistas da região sul do Rio de Janeiro promoveram um grande evento em formato drive-in, com mais de 500 carros no último final de semana. Foi o Rio Empower, que levou muitas pessoas à decisão do batismo, selando seu compromisso com Jesus. Vamos ver? Imaginem reunir a família, reencontrar os amigos, celebrar e ainda servir ao próximo, tudo isso em um só lugar. Foi o que aconteceu no último sábado, na Arena da Juventude, Zona Oeste do Rio de Janeiro. É o terceiro ano já que o Rio Empower acontece. O primeiro foi presencial e agora os dois últimos foram com os carros, como nós estamos vendo aqui. São mais de 600 carros, quase 2.000 pessoas, tudo isso para louvar a Deus. E o mais bonito é unir essa juventude, uma juventude forte, motivada, animada. E quando a gente une a juventude, a gente une a igreja. Então eu tenho certeza que nesta noite aqui Deus foi e está sendo louvado. Foi muito bom no ano passado e estou animado por estar aqui hoje de novo. E se Deus permitir, ano que vem quero estar aqui de novo. O Rio Empower é a celebração da nossa juventude. Depois de um ano com Missão Caleb, arrecadação de alimentos nesse período de pandemia, onde muitas famílias precisaram, inclusive hoje nós fizemos isso como forma de ingresso. É um evento gratuito, mas as pessoas trouxeram alimentos para doação. Esse é um evento onde nós celebramos a Deus, glorificamos ao Senhor Jesus e ao mesmo tempo temos a oportunidade de ser solidários. O evento contou com participações muito especiais. Uma delas foi o pastor Rafael Santos, que trouxe conselhos para os jovens e palavras de esperança. Mais de 50 pessoas atenderam ao apelo de reconciliação. Graças a Deus, nós já estamos partindo para os momentos finais da pandemia. Nós tivemos momentos bons, momentos ruins, porém nós tivemos Deus em todos os momentos. E eu estou muito feliz em participar de um evento como esse, vendo uma juventude ligada na palavra, firme até que Ele venha. O evento contou também com o apoio do MAS, Ministério Adventista dos Surdos, que ampliou ainda mais o alcance da mensagem. Foi realmente muito lindo. Eu senti emoção ao ver o Vocal Livre cantando. Eu fiquei muito emocionada e senti Jesus aqui junto com a gente. Os mais de 500 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados serão doados para comunidades carentes. A solidariedade e o amor em servir têm inspirado muita gente. No cenário atual, devido a essa pandemia, nós temos algumas famílias que não tiveram a oportunidade de prosseguir no seu trabalho, no seu emprego e estão tendo alguma dificuldade. Sabemos que nem tudo voltou ao normal, mas o espírito solidário, o amor pelo próximo e o comprometimento em salvar não podem parar. É verdade, nunca pode parar. Gente, semana passada os termômetros na região sul e sudeste do país despencaram. E se quem tinha como se esquentar sentiu frio, imagina quem nem casa tem. Em Curitiba, capital do Paraná, voluntários visitaram um albergue que atende moradores de rua, levando doações e calor humano. A reportagem é da Letícia Alves. A última semana de julho contou com uma forte frente fria que atingiu o país. Em Curitiba, onde o frio já faz parte do cotidiano, os casacos mais quentes saíram do armário. Mas e quem não tem como se esquentar? Pensando nisso, jovens do projeto Missão Caleb do distrito de Santa Quitéria, em parceria com a Fundação de Ação Social de Curitiba, estiveram em uma casa de passagem, que recebe moradores de rua na capital paranaense, levando chocolate quente, carinho e calor humano, além de distribuir roupas e acessórios de frio, como gorros, cachecóis e luvas. A gente não tinha muito dinheiro, a gente não tinha... Aos olhos do mundo, a gente não tinha condições realmente de atender, porque aqui
cabe 120 pessoas. Então, a gente tem que conseguir 120 coisas para mais, porque sempre tem alguma outra pessoa que a gente encontra na rua. E a gente vê muita mão de Deus. As doações foram muito bem recebidas, mas a visita teve um significado ainda maior. As pessoas normalmente entregam uma marmita, entregam uma roupa, mas não olham no olho, né? E essas pessoas que vivem na rua, elas precisam de carinho, de afeto, de atenção, né? Disso, né? De estar aqui, de estar cantando, de eles perceberem Deus. Quando a gente faz o bem pro próximo, a gente está fazendo bem para nós mesmos. E principalmente a gente tem que pensar o que Jesus faria naquele lugar. Assim como essa ação, muitas outras foram realizadas pelos jovens do projeto Missão Caleb no centro do Paraná. Doação de sangue, arrecadação e distribuição de alimentos, reforma e construção de casas, entre tantas outras, estiveram no cronograma dos voluntários. E não foram só ações sociais, o espiritual também foi alimentado. E na última semana do mês aconteceu a Semana Jovem. O Ministério JA, aqui do centro do Paraná, investiu uma nova proposta, seguindo tendências e o que tem feito sucesso no momento, podcast. A ideia da Semana de Oração Jovem desse ano, além de nós podermos ter esse momento de conversa com os jovens, de diálogo com eles, também tem a ver com algo que está muito em alta, né? Naquilo que eles gostam e consomem com relação ao conteúdo, tem a ver com podcast, né? Então nós utilizamos essa roupagem, né, para falar de um evangelho que não muda, de uma mensagem de salvação que continua sendo a mesma. No fim de semana, os distritos se organizaram para fechar a Semana Jovem. E nesse contexto, muitos jovens se entregaram a Jesus. Um lindo encerramento para a Missão Caleb de julho. Mas seja nas férias ou no dia a dia, o espírito Caleb continua. Uma vez que o jovem experimentou, né, tudo isso na Missão Caleb, ele é convidado a continuar vivendo. Não apenas um projeto, uma missão, um slogan ou com uma camiseta, mas continuar vivendo os valores do reino de Cristo. Talvez de uma forma um pouco menos intensa, mas com certeza com a mesma motivação, que é levar as pessoas até o céu. E o programa de hoje fica por aqui, mas já estamos preparando boas notícias para mostrar para você na segunda-feira, sempre às 6h45 da noite, pelo horário de Brasília. Um ótimo fim de semana para você e até segunda, se ele quiser. Tchau, tchau!